Olá pessoal, sou Ney Ribeiro. Nesse vídeo de hoje aqui a gente vai estar respondendo a dúvida do amigo Jurandir Rabelo, que postou um comentário aí no último vídeo que eu coloquei no canal. Ele tem um projeto lá no Proteus que sem querer ele disse que ele excluiu resistores, né? Ele tinha uma sequência de resistores lá, por exemplo, R1, R2, R4, R5, né? E sem querer ele excluiu o R2 e R4. Ele queria saber se tem como renomear o restante dos componentes de forma automática, ok? Eu respondi para ele aqui sim, né, que tem como fazer isso e que eu ia gravar um vídeo mostrando aí como fazer. Bora lá então? Bom, basicamente o que a gente precisa é o seguinte, vamos criar um novo projeto aí, tá? Cria um novo projeto qualquer, ou abra um projeto que você tem. E no caso aqui eu já selecionei aqui, ó, o resistor genérico, né? Então vou colocar aqui R1, R2, R3, R4, R5, como ele mencionou, tá? Vou colocar também aqui 3 capacitores, que eu vou mostrar outro detalhe para vocês, tá? Nós vamos fazer uma edição de propriedades, não só dos resistores. Quando a gente vem aqui na PCB Layout, eu vou utilizar a ferramenta Tools Auto Placer aqui para colocar todos os componentes que nós acabamos de utilizar no nosso projeto, tá? Eu vou organizar eles aqui de uma forma mais ou menos aqui, tá? R1, R2, R3, R4 e R5. Tem o R1, R5 aqui. E aí eu tenho C1, C2 e C3. Tá? Então, olhando aqui na nossa vista 3D, esses são os componentes que a gente tem aqui. Ok? Então, o exemplo que ele citou lá é, por exemplo, se a gente remover R2 e R4, né? Se tem como a gente renomear o resto de forma automática. Ele renomeou, se ele excluiu o R2 e R4, o R3 e R5 passaria a ser R2 e R3, tá? Então, como é que a gente faz isso? Da seguinte maneira. Aqui em Tool, existe a opção de acessar pelo menu Tool ou pela tecla de atalho T, essa opção aqui, ó, Search and Tag, tá? O que a gente faz aqui? Com a propriedade referência definida aqui e a letra que a gente quer buscar, no caso aqui, ó, se eu vou buscar um resistor, eu tenho que colocar a letra R, tá? E deixar aqui em Contém. Tudo que tiver contém a letra R dentro da referência do componente vai ser listado aqui, ó. Então, ó, observe que ficou listado R1, R3 e R5, tá? Quando a gente clica em Done, esses componentes ficam destacados no circuito, tá? Então, imagine que a gente tem um circuito onde tenhamos 1000 componentes aí, né? A maneira mais prática de encontrar só os componentes que a gente quer destacar é dessa forma, tá? Nesse caso, eu poderia simplesmente fazer desse jeito aqui, ó, e estaria tudo certo, tá? Mas no caso de ter aí infinitos componentes aí, 500 resistores, por exemplo, e mais 1000 capacitores e diodos e CIs, a maneira mais fácil de encontrar onde estavam os resistores para fazer essa alteração em lote seria dessa forma aqui, ok? Então a gente fazendo isso, destacando os componentes que a gente quer reorganizar, agora a gente pode apertar a tecla T, aliás a tecla A, né? Ou vir pelo menu Tool também, ó, tá? No caso, eu apertando a tecla A agora, ele abre aqui o Property Assignment Tool para mim, tá?
O que é que eu quero fazer agora? Eu quero alterar a referência do componente. Mas não a referência e colocando a letra C. Eu tenho que colocar a letra R de resistor, né? E esse sustenido equivale ao número que eu quero colocar, né? Aqui eu vou partir contando de qual número? Eu partir contando do 1, porque o primeiro resistor é o número 1, tá? Eu vou contar a partir do 1 e o meu incremento vai ser de 1 em 1. Então, quando eu der um OK aqui agora, observe o que vai acontecer aqui, ó. Já reorganizou R1, R2 e R3, tá? Mas você lembra que esse cara era o R5? Quando eu vier aqui na minha PCB Layout, ó, e vier aqui no R5 e mostrar ele no esquemático, ele vai apontar para o R3, tá? Então, isso precisa ser organizado também lá no nosso esquemático, aliás, no PCB Layout. De que forma? Agora a gente vai ter que fazer o seguinte. A gente vai ter, como a gente excluiu o R2 e R4, a gente exclui ele daqui também, ó. Exclui o R2 e R4 daqui também, tá? Se você tivesse feito um roteamento já, ela ia mostrar o R2 e R4 de uma forma como se fosse oculto, porque ele já não está presente mais no esquemático, tá? Quando você rotear, ele ia mostrar oculto, beleza? Então, o que a gente faz agora? Seleciona os componentes aqui, vem aqui na opção Tools, Automatic Name Generator, tá? Aqui, qual é a string que a gente vai utilizar para começar a renomear os componentes? É a letra R, tá? E a contagem vai ser de 1 em 1, ok? A gente dá um OK aqui, e aí a gente vem clicando no componente de forma crescente. O R1 vai continuar sendo R1, o R2, o R3 vai passar a ser o R2, e o R5 vai passar a ser o R3, tá? Aqui na nossa PCB Layout não tem como fazer isso de maneira automática, 100% igual a gente fez aqui na esquemática captura, tá? Mas a forma de associar o nome do componente ao esquemático é dessa forma, ok? Bom, feito isso, o que mais a gente pode alterar aqui pela ferramenta PAT aqui? A gente pode alterar também o valor dos componentes, né? Então, por exemplo, a gente seleciona aí uma porção de componentes, você pode selecionando desse jeito, pode selecionar via ferramenta Search and Tag, né? Da forma como eu mostrei aqui, por exemplo, ó. Vou selecionar agora a referência C para encontrar todos os capacitores e vou dar um search. Ela encontrou todos os capacitores aqui, ó, tá? A hora que eu clicar em Done, ela vai destacar os capacitores. Aí eu volto aqui na minha ferramenta de propriedades e agora, ao invés de referência, eu vou trocar valor da ferramenta. Então eu coloco aqui value igual e aí eu coloco aqui. Qual é o valor que eu quero? Eu quero capacitores de 100 nano, por exemplo, tá? 100 nano. Quando eu der um accept aqui, um OK, ela vai trocar o valor desses 3 capacitores para 100 N. Observou? Então eu consigo fazer tanto trocar a referência dos capacitores quanto os valores. E o que mais eu consigo fazer? Observe que, ó, esse camarada aqui, ó, ele é um RES40, um packet RES40, tá? Eu também consigo alterar o packet em grupo aqui, ó, né? Posso fazer uma multiseleção e alterar o packet em grupo. Então esse cara aqui, ó, se a gente for na vista 3D, o R1, R2 e R3 são RES40, né? Se eu quisesse fazer o R1 e o R3 virar RES50, por exemplo, eu podia fazer uma seleção segurando Ctrl, ó, desses dois componentes aqui, né? E vir aqui na ferramenta Property Assignment Tool. E aqui, ó, eu podia colocar aqui o packet igual a RES50. Alterando o packet dos componentes que estão destacados aqui, ó. Podia ter 30 componentes destacados aqui, tá? E quando eu der um OK, ó, aqui na PCB Layout ele também muda. Agora ele muda automático, tá? Só a referência que ele não muda, o packet ele muda automático. E aqui na visualização 3D eu vou dar um redraw aqui, ó. Deixa eu ver, um redraw. Regenerate, ó. Observe que agora ó, o R1 e R3
eles já alteraram o package dele para REST 50, tá? Então, basicamente é isso, pessoal. Essas ferramentas aqui, ó, a Searching Tag, procura e destaca aquilo que você definir, né, nas propriedades aqui, ok? E o que ficar destacado, a ferramenta Property Assignment Tool, você consegue alterar valores de referência, valores do componente, consegue alterar o tipo de package, ok? Basicamente é isso, tá? Eu espero que tenha atendido aí a dúvida do colega, né? Sobre como fazer alteração em pacotes aí e reorganização, renomeando componentes em lote aí do Proteus. Beleza? Se você gostou do vídeo, se o vídeo foi útil para você aí, deixa o seu like. Se ficou alguma dúvida, poste nos comentários, que eu sempre busco responder aí aos amigos, tá bom? E eu deixo a todos aí o meu forte abraço. Tchau, tchau, pessoal!